Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre analgesia controlada pelo paciente. O termo analgesia controlada pelo paciente pode ser intuitivamente confundido com a automedicação feita muitas vezes no domicílio, onde nós normalmente utilizamos analgésicos quando sentimos alguma espécie de dor, mas algumas vezes também utilizamos medicamentos que podem trazer malefícios mais do que benefícios quando utilizados sem orientação e sem a indicação real e adequada daquela utilização. Em anestesiologia, quando comentamos sobre analgesia controlada pelo paciente, estamos nos referindo a uma forma planejada e estruturada de automedicação de analgésicos para controle de dor de intensidade moderada a intensa e que é feito através de processos que garantem algum grau de segurança e eficácia para atingir esse objetivo. Os conceitos iniciais se baseiam na necessidade da chegada, obviamente, da substância ao seu órgão-alvo, que é o cérebro, e para que isso seja alcançado, a necessidade de um gradiente de concentração de substância entre sangue e cérebro para que haja passagem da substância pela barreira hematoencefálica. Devido a isso, é iniciado então a terapia com a administração de um bolus inicial para que se atinja algum grau de concentração da substância no tecido-alvo e após esse início da dose de bolus, podemos manter uma infusão contínua, mas a base da terapêutica da analgesia controlada pelo paciente é a automedicação de maneira estruturada e com doses planejadas pela equipe de dor e essas doses intermitentes e auto-administradas podem então ser ou não acompanhadas dessa infusão contínua. Para que haja segurança desse paciente, esses dispositivos contam com alguns subterfúgios que fazem com que ele, durante algum tempo, não consiga se auto-administrar e assim garanta algum grau de segurança contra a overdose, contra a dose excessiva auto-administrada que pode levar aos efeitos deletérios dessa overdose. Esse período de bloqueio do sistema é chamado lockout e é uma das formas de segurança que se mantém no sistema de analgesia controlada pelo paciente. Além desse mecanismo de lockout, do bloqueio por tempo programado pela equipe de dor, existe também o conceito da dose máxima horária. Pode ser escolhido uma dose máxima a cada hora ou a cada 4 horas, que faz com que o paciente não se auto-administre doses muito excessivas e assim garanta algum grau de segurança. Essa associação entre a dose auto-administrada buscando eficácia e o bloqueio de doses excessivas é a balança entre a busca da eficácia e a busca da segurança, conceitos básicos da analgesia controlada pelo paciente. Como foi dito, a analgesia controlada pelo paciente é indicada em situações em que há queixas de dor moderada e intensa e existe a necessidade da habilidade do paciente para a utilização desse mecanismo. Para isso, ele necessita de uma habilidade cognitiva e precisa também ter a sua aceitação. Além disso, há a necessidade da solicitação pelo paciente ou pela equipe que lhe dá assistência para que a equipe de dor inicie o planejamento da analgesia controlada pelo paciente e há também, idealmente, a necessidade de preenchimento do termo de consentimento informado para a proteção médico-legal, tanto do médico quanto do paciente. A estratégia de analgesia controlada pelo paciente foi idealizada e iniciada a sua utilização na década de 1970, através da utilização venosa de analgésicos, preferencialmente opioides, que tinham a sua administração feita pelo próprio paciente.
Essa autoadministração levou à demonstração de melhora dos desfechos, da satisfação do paciente, e ela vem sendo gradativamente utilizada cada vez mais em clínica de dor e em situações de dor pós-operatória. Após a década de 1980, iniciou-se a adaptação para a utilização dessa estratégia de automedicação através do PCA, da analgesia controlada pelo paciente, via peridural. E depois disso foi iniciado, então, um alargamento das formas de utilização que vem sendo feita por algumas instituições, desde a utilização de catéter em plexos, como analgesia controlada pelo paciente em plexo braquial ou em plexo lombar, a utilização de analgesia controlada pelo paciente através da administração de analgésicos, sejam opioides ou mesmo anestésicos locais, ou a associação dos dois, tanto no espaço peridural, em plexos, em nervos periféricos, a utilização do catéter na incisão para a utilização dessa estratégia, a utilização transdérmica e até oral, através de mecanismos próprios e adaptados, que vem trazendo grande benefício e melhora da satisfação e melhora das condições de analgesia desses pacientes. Falando na analgesia controlada pelo paciente, é importante fixar bem os conceitos que governam essa estratégia, onde há a utilização de um bolus para tomada de uma concentração inicial de substância no seu órgão-alvo, induzindo já o início da analgesia, que deve preferencialmente ser uma substância com a latência não muito prolongada, para que se tenha já o início da ação analgésica. O tempo de duração do efeito dessa substância deve ser prolongado o suficiente para que se evite o desconforto, a necessidade de a autoadministração muito frequente, que pode levar a disputa não só a desconforto, mas a insegurança do paciente e até a erro de administração, que pode aumentar o risco dessa estratégia. A infusão, muitas vezes utilizada, deve ser pensada em termos de eficácia e segurança, no sentido em que pacientes que são virgens de utilização de opioides, muitas vezes podem aumentar, e os trabalhos mostram que isso acontece, pode aumentar a incidência de efeitos colaterais, como a incidência maior de pruridos, náuseas, vômitos, depressão respiratória, entre outros. A infusão contínua basal, que pode ser mantida, deve ser preferencialmente deixada para pacientes que têm intolerância, pacientes que já vêm com dor crônica ou em utilização de opioide por longa data, e aí eles desenvolvem essa tolerância, e a manutenção de uma dose basal nesses pacientes pode ser mais benéfica, além de, neles, o risco de sobredose, de efeitos colaterais, ser reduzido, até porque já houve tempo suficiente na administração prolongada do opioide nesse paciente para se avaliar qual a dose que vai nele causar esses efeitos colaterais, e assim facilita o planejamento individualizado para esse paciente. Portanto, a infusão contínua de base deve ser pensada nesse sentido de eficácia e segurança. No paciente virgem de opioides, isso pode aumentar o risco de efeitos colaterais, muitas vezes importantes, como a depressão respiratória, e às vezes não tão graves, mas também com bastante desconforto, como as náuseas, vômitos, a diminuição do esvaziamento intestinal com constipação, entre outros. O lockout, que é o tempo de bloqueio do sistema para que haja para que se evite a administração muito repetida do paciente, uma vez que ele pode sentir a necessidade de repetição da administração muito rapidamente, não esperando a latência daquela substância auto-administrada, e assim
podendo induzir ao efeito colateral ou ao efeito da sobredose. E a dose máxima que pode ser escolhida dependendo do dispositivo, para 1 ou para 4 horas. Esses dois últimos conceitos, como foi dito anteriormente, eles aumentam a segurança do procedimento. Para que haja segurança na confecção do planejamento e da utilização da analgesia controlada pelo paciente, é de extrema importância que se tome alguns cuidados. A identificação da seringa, do equipo ou do extensor utilizado para a administração do opioide, que deve ser feito sempre por pessoal da equipe de dor e com a assinatura de quem prescreve, assim não podendo ser delegada essa função a outras pessoas pelo risco de troca de medicação, troca de concentração do opioide, que pode levar tanto à redução do efeito quanto ao surgimento de efeitos colaterais importantes, como já tem sido descrito na literatura. A troca de seringa deve ser feita pelo menos a cada 72 horas, também pela equipe de dor, não podendo delegar a outros que não tenham treinamento e que tenham habilidade na realização dessa atividade, e a troca de seringa deve ser feita de maneira muito cuidadosa. Existe um risco de, na troca da seringa, haver uma administração acidental de bolos que pode levar ao surgimento de efeitos colaterais. O reservatório de opioide é mantido numa caixa fechada, trancada à chave. Essa chave deve ser mantida em local conhecido pela equipe de dor e deve ser disponibilizada sempre que necessário. É importante que haja cuidado na associação de outras drogas no tratamento desse paciente, uma vez que a associação de outros opioides ou de sedativos pode aumentar o risco de depressão respiratória, de sedação e outros efeitos colaterais. A utilização de adjuntos pode ser muito benéfica, a utilização de analgésicos como dipirona, o paracetamol, anti-inflamatórios não hormonais podem reduzir a necessidade do opioide na analgesia controlada pelo paciente. E a utilização, tanto concomitante quanto prévia, de inibidores dos receptores NMDA, como a ketamina, a metadona, sulfato de magnésio, também podem trazer benefícios, reduzindo a dose de opioide e assim também os seus efeitos colaterais. A monitorização desses pacientes deve ser feita de maneira a se conhecer a resposta analgésica do processo utilizado, mas também avaliar sempre a existência e a importância de efeitos colaterais. Muitas vezes a administração do opioide acaba sendo limitada tanto na dose quanto no tempo, devido ao surgimento de náuseas, vômitos no pós-operatório, prurido, constipação, sedação e até depressão respiratória, que vão limitar bastante, muitas vezes, a utilização dessa técnica. Outros cuidados são relacionados à dose e ao paciente, ao tempo de administração. Por exemplo, o acúmulo da substância utilizada em pacientes que recebem infusão prolongada e têm disfunção renal ou hepática, podendo levar a comprometimento. A maioria dos opioides tem a sua metabolização hepática, com exceção do remifentanil, que tem uma metabolização predominantemente sistêmica, a nível de intestino, a nível plasmático, pelas esterases plasmáticas. Os outros opioides compartilham muitas vezes a metabolização extrahepática, mas têm a metabolização hepática como a metabolização principal das estruturas mãe. Assim, pacientes com insuficiência hepática podem ter acúmulo dessa substância utilizada principalmente em doses maiores ou em infusão mais prolongadas, e aqueles pacientes com diminuição da capacidade de eliminação renal, mesmo que tenham eliminação hepática, muitas vezes apresentam complicações também, uma vez que uma grande parte dos opioides, como por exemplo a morfina e a hidromorfona, tem a metabolização hepática produzindo metabólitos ativos, como a morfina 3-glucuronídeo, que tem uma pequena ação analgésica, mas uma ação neurotóxica importante, e a morfina 6-glucuronídeo, que tem uma ação analgésica bastante intensa.
Também a hidromorfona 3-glucuronídeo tem a ação neurotóxica semelhante à morfina 3-glucuronídeo, e assim, em pacientes com insuficiência renal, essas substâncias devem ser evitadas. Lembrar que o fentanil, metabolizado no fígado, produz metabólitos não ativos, e assim seria uma opção nos pacientes com insuficiência renal. Importante também a atenção para erros de administração, tanto erros causados pela atuação do médico na sua programação, no cálculo de dose, no cálculo de infusão, no preparo do dispositivo de infusão, o erro de dose por disfunção do próprio mecanismo, a bomba que não está funcionando direito, erro na escolha da medicação ou na sua dose, na programação, e erro também na utilização pelo próprio paciente, que pode, eventualmente, quando não bem orientado, levar a doses, a formas erradas de utilização. Para esse erro do paciente, os dispositivos normalmente contam com mecanismos que reduzem bastante a chance desse tipo de erro, mas ainda há a possibilidade de acontecer. De qualquer forma, a automedicação, a autoadministração da analgesia controlada pelo paciente deve ser feita apenas pelo próprio paciente, deve-se evitar que o dispositivo, o botão ativador, seja acionado por familiares, acompanhantes e outros, uma vez que isso pode levar a complicações. Um dos mecanismos de segurança é o lockout, e o outro é a dose máxima administrada pelo paciente. Esses são os mecanismos fixos da programação, mas há alguns outros mecanismos, como, por exemplo, a própria sedação do paciente que se auto-administrou uma dose que foi suficiente, por exemplo, para reduzir a sua dor, ele não vai ter necessidade, ou até pela sedação, ele não vai realmente se mover a ativar de novo esse dispositivo. E se por acaso existe algum acompanhante, algum familiar que por excesso de preocupação acaba acionando de novo, corre o risco de, naquele paciente, essa administração subsequente causar algum grau de efeito colateral por sobredose. Outra atenção que devemos tomar em relação à tolerância, sabendo que alguns pacientes já vêm utilização crônica de opioide, ou com dor crônica, ou por algum motivo tem diminuição da resposta àquele opioide utilizado. Então, deve-se programar aumentos progressivos e monitorizados da dose de acordo com a intensidade da dor. Nesse caso, pode ser associada à infusão ou à utilização de opioide por via oral, de maneira a manter uma concentração em órgão-alvo mais alta e mais estável, para que se tente reduzir as doses de administração, de autoadministração desse paciente. Lembrar sempre que esses pacientes que vêm em uso por mais tempo do opioide, a retirada deve ser cuidadosa e parcelada, uma vez que eles podem apresentar síndrome de retirada e com consequências que muitas vezes são imprevisíveis, mas podendo levar a agitação, hipertensão arterial e até a convulsão. Portanto, a síndrome de retirada deve ser uma coisa sempre pensada de antemão no momento da retirada da analgesia controlada pelo paciente, quando ela vem sendo utilizada por tempo mais prolongado. E em relação aos efeitos colaterais que podem surgir pela administração do opioide nesse paciente, como os já mencionados, náuseas e vômitos, prurido, depressão respiratória, constipação, retenção urinária, existe muitas vezes a necessidade de utilizar o antagonista dos receptores Mi, que é a naloxona, que tem aquela ação reversora dos efeitos produzidos pelos opioides, que tem predominância na ação em receptores Mi.
Assim, existe um escalonamento sugerido, onde pacientes que apresentem prurido intenso, que não melhorem com outro tipo de medicação, como a sedação, por exemplo, a utilização do naloxona em doses pequenas, em situações de prurido e retenção urinária, sugere-se 1 micrograma por quilo de peso. Pacientes com sedação maior, 2 microgramas por quilo de peso, e pacientes que apresentem complicações mais graves, como depressão importante, tanto do sensório quanto da respiração, esses pacientes podem receber 10 microgramas por quilo de peso. Atenção apenas para aqueles pacientes que não estão apresentando sintomatologia de efeito colateral importante, para não administrar doses excessivas, porque essas também podem induzir a síndrome de retirada nesses pacientes. Como foi dito, esses pacientes necessitam ser monitorizados, e essa monitorização vai ser relacionada tanto à avaliação de dor ou da analgesia que tem sido conseguida com essa técnica, mas também em relação aos efeitos colaterais. E vai ser tão mais intensa quanto mais efeitos colaterais ele tem apresentado e quanto mais precoce tem sido a utilização dessa estratégia. Pacientes que já vêm em utilização de analgesia por tempo mais prolongado já apresentam um pouco mais de segurança e já os efeitos colaterais que eventualmente já apareceram já foram identificados e tratados, e se não apresentaram depois de algum tempo é porque provavelmente não vão apresentar mais. A avaliação da dor pode ser feita através de scores de dor, desde as escalas numéricas, visuais, a escala de face de Von Baker, o FLEC, que é a utilização da avaliação de face, de comportamento de postura, mais utilizado em pediatria. É importante o conhecimento da resposta analgésica e dos efeitos colaterais para que se avalie o aumento ou a redução da estratégia, se há uma resposta satisfatória e pode ser feita a manutenção da dose que vem sendo utilizada. Entre os efeitos colaterais importantes, a depressão respiratória é a mais grave, por isso ela deve ser monitorizada com frequência maior no início da estratégia, da aplicação da estratégia de analgesia, sendo reduzido ao longo do tempo à medida que o paciente demonstra ter tolerância em relação a esses efeitos colaterais. Então, o paciente deve apresentar idealmente uma frequência respiratória de 12 ou mais incursões por minuto, e aqueles que apresentem redução dessa frequência devem ter a redução da dose de opioides utilizada. Também a monitorização da frequência cardíaca, da presença de náuseas e vômitos, e naqueles pacientes que vêm apresentando sedação mais importante ou que tem história de apneia do sono, pacientes grandes obesos, pacientes que apresentem disfunção hemodinâmica, pacientes que vêm a utilização de outros adjuntos que podem levar à associação de aumento de sedação. Esses pacientes também devem ser monitorizados com oximetria de pulso para avaliação da capacidade de oxigenação desse paciente. Alguns efeitos colaterais podem ser tratados antes da decisão de se interromper a analgesia controlada pelo paciente. Alguns autores advogam a utilização de droperidol na dose que pode variar de 15 a 100 microgramas. Atenção para o fato de que o bloqueio alfa-adrenético induzido pelo droperidol pode induzir a hipotensão, e seu efeito em receptores dopaminérgicos pode causar algum grau de excitação e agitação. O droperidol tem sido utilizado por alguns autores com sucesso. A utilização de ondansetrona também tem sido aventada e utilizada com sucesso, e a associação de prometazina na dose de 0,1 mg por quilo de peso pode ser benéfica na condução dos casos com náuseas e vômitos que sejam refratários à ondansetrona. Também tem sido utilizado, indicado por alguns autores, o propofol em doses anestésicas, subhipnóticas, de 20 a 30 mg
de bolos para o controle dessa sintomatologia. A utilização de dexametasona, principalmente como medida profilática em pacientes com história sugestiva de aumento de náuseas e vômitos no pré-operatório, pode ser também uma associação bem-vinda. E a utilização de clonidina tem sido também relacionada com redução da incidência de náuseas e vômitos. Atenção para a associação de dois ou mais drogas com mecanismos de ação diferentes naqueles pacientes que apresentam dois ou mais critérios de prognóstico de náuseas e vômitos, sejam eles pacientes do sexo feminino, pacientes não fumantes, pacientes com história de vômitos pós-operatórios, entre outros. O prurido, que tem sido relacionado com maior predominância em pacientes em utilização de analgesia controlada pelo paciente do que nos pacientes com estratégias mais convencionais, pode ser um efeito colateral, às vezes, bastante intenso e desagradável, e o uso empírico de antihistamínicos na tentativa de reduzir essa sintomatologia, na verdade, tem uma resposta parcial apenas e induz a sedação. Essa sedação, em associação com a analgesia controlada pelo paciente, deve ser monitorizada de maneira adequada para se evitar efeitos indesejáveis, como depressão respiratória. A utilização de antihistamínicos é uma tentativa empírica de se reduzir a sensação do prurido, uma vez que a fisiopatologia do prurido induzido pelo opioide não é exatamente um mecanismo relacionado à ação da histamina. A sedação é um outro efeito muitas vezes indesejado na maioria dos pacientes, pode ser benéfico em alguns, mas ele em geral piora em pacientes com insuficiência renal, ele é mais intenso em pacientes com insuficiência renal, principalmente quando da utilização de morfina, por exemplo, que tem a eliminação renal dos seus metabólitos ativos e assim deve ser proscrita a utilização de morfina em pacientes com insuficiência renal. Lembrar que o fentanil, uma vez metabolizado pelo fígado, produz metabólitos inativos e assim não teria esse inconveniente de sedação devido à insuficiência renal. A confusão mental, o distúrbio cognitivo em alguns pacientes, principalmente de maior idade, tem sido relacionado mais com a dor do que propriamente com a analgesia controlada pelo paciente. Muitas vezes, o paciente que tem um resultado analgésico satisfatório com a utilização do opioide nessa estratégia, apresentam uma prevalência menor de confusão mental e distúrbio cognitivo do que aquele que tem a sua dor mal controlada. As complicações relacionadas à analgesia controlada pelo paciente podem ser distribuídas em dois grupos, segundo predominância de suas causas, sejam elas relacionadas ao paciente ou relacionadas ao procedimento. As complicações mais relacionadas aos pacientes são aquelas que são de ocorrência em pacientes com doença renal, com dificuldade de eliminação de metabólitos ativos, pacientes obesos ou com apneia do sono, pacientes que usem medicações para tratamento de comorbidades que possam ter ação sinergística com os opioides, aumentando o seu poder de indução de efeitos colaterais ou interferindo com sua metabolização ou eliminação. Pacientes de maior idade também são mais suscetíveis a efeitos colaterais e reações adversas quando submetidos ao uso de opioides. E as complicações que têm como causa principal o próprio procedimento são relacionados a erro de programação ou programação inadequada para o indivíduo em questão, a utilização de bolos ou a administração de bolos de maneira acidental, como, por exemplo, o mencionado acidente que pode ocorrer durante troca de seringa,
ou durante algum acidente que possa afetar o funcionamento da bomba de infusão, e também as complicações relacionadas à própria droga, droga utilizada de maneira inadequada, segundo ou a sua escolha, ou segundo a sua dose ou concentração, levando a efeitos excessivos, tanto em relação à analgesia, mas principalmente em relação a esses efeitos colaterais que podem causar complicações muitas vezes graves. Em casos de depressão respiratória, aquelas complicações mais graves, deve ser imediatamente interrompida a administração do PCA, assim como das drogas eventualmente suspeitas, drogas que possam, em associação ou não, levar à depressão respiratória do paciente, estimular o paciente para obtenção de resposta ou não e avaliação do nível de consciência e responsividade, administração de oxigênio imediatamente naqueles que apresentem dessaturação e naqueles pacientes que não apresentem resposta imediata, a solicitação de ajuda de extrema importância. Fazer avaliação cardiorrespiratória para se avaliar a necessidade ou não de suporte hemodinâmico e de suporte ventilatório. E nos casos em que houver dificuldade de resposta a essas condutas, a utilização de naloxona na dose de 10 microgramas por quilo de peso. Atenção para o fato de que a naloxona pode apresentar resposta hipertensiva e até agitação psicomotora com sinais de síndrome de retirada. É necessário a utilização em alguns casos, mas ela deve ser feita com acompanhamento de monitorização em relação a esses fatores. Os opioides são as grandes estrelas da analgesia controlada pelo paciente, principalmente na estratégia venosa. O PCA venoso tem como a sua droga central o opioide. Os opioides podem ser divididos em 3 grupos principais, segundo seu mecanismo de ação, sendo eles os agonistas, que são substâncias que agem sobre os receptores Mi, são a morfina, fentanil, dromorfina, meperidina, sulfentanil, alfentanil e remifentanil. Essas substâncias não têm efeito analgésico teto. Diz-se que tem efeito teto clínico, porque a indução de efeitos colaterais pode induzir a necessidade de interrupção ou redução da sua administração. Portanto, não há efeito analgésico teto, mas tem efeito teto clínico. Lembrar que a morfina é o padrão ouro de utilização em analgesia controlada pelo paciente pela via venosa, podendo também ser utilizado fentanil, dromorfina, sulfentanil e evita-se a utilização da meperidina hoje. A meperidina ou dolantina ou demerol é uma substância que induz muito facilmente a dependência e, além disso, tem a sua metabolização produzindo metabólito tóxico, na verdade neurotóxico, que é a normeperidina, que tem eliminação renal e, portanto, em pacientes renais, pode induzir a complicações importantes e até convulsão. A meperidina não deve ser utilizada em pacientes com insuficiência renal e mesmo no paciente não renal, que se utiliza a meperidina por tempo prolongado ou doses aumentadas, esse acúmulo de normeperidina pode ser deletério ao paciente. A meperidina ainda tem a sua interação medicamentosa com inibidores da monoaminoxidase, produzindo riscos bastante graves de alterações manifestações convulsivas por diminuição da recaptação de serotonina e deve ser evitado o seu uso em associação com essas substâncias. A utilização de alfentanil também não é uma boa indicação em analgesia controlada pelo paciente, uma vez que, apesar de ter uma latência curta, também tem uma duração de ação curta e os estudos mostraram que não foi possível a obtenção de uma dose uma dose satisfatória para utilização em PCA venoso. O remifentanil, pela sua farmacocinética, é uma droga que tem a utilização preferencial em infusão contínua e deve ser utilizada apenas em situações de dor de curta duração
ou situações como, por exemplo, a analgesia de parto, onde após o nascimento não há mais necessidade do efeito analgésico do remifentanil e a interrupção da sua infusão causa a interrupção também do seu efeito de maneira bastante rápida. As substâncias agonistas antagonistas não são bem utilizadas em analgesia controlada pelo paciente. Elas têm uma ação agonista em receptores kappa e antagonista sobre receptores Mi. Tem um efeito teto para analgesia e a única vantagem é que depressão respiratória com esses agonistas, antagonistas, só acontece em doses muito elevadas. É preciso ter muito cuidado com a sua utilização após a utilização de agentes agonistas, uma vez que pode induzir a síndrome de retirada. Portanto, paciente que vem em utilização de agonista, a substituição por agonista-antagonista pode ser bastante perigosa. Existem também os agonistas parciais, são aqueles que se ligam aos receptores Mi, mas produzem resposta apenas parcial. Também não são drogas de boa utilização em PCA. Os agonistas, então, preferenciais morfina, fentanil, hidromorfona, o sulfentanil, são drogas mais utilizadas em PCA, a oxodona também. E os agonistas antagonistas, nalbufina, pentazocina, buterfanol, assim como os agonistas parciais, buprenorfina e desocina, não são utilizadas em PCA. Lembrar que a hidromorfona é uma substância que é bem indicada em pacientes com insuficiência renal, uma vez que a sua metabolização produz metabólitos inativos. O remifentanil, como dito, deve ser utilizado apenas em situação de dor de curta duração. A metadona é um outro opioide que tem uma ação bastante complexa e não tem utilidade em PCA, mas utilizada previamente ao início do PCA, pela sua ação em receptores NMDA, pode induzir a redução do consumo de opioides. A metadona tem eliminação renal e fecal e tem uma resposta terapêutica bastante variável em termos interindividuais. Entre pacientes, a sua resposta pode ser bastante variável. E como foi dito, o alfentanil também é inadequado para o uso em PCA devido à sua ação extremamente curta. Aqui trazemos essas tabelas com a relação de algumas características físico-químicas de alguns opioides, assim como a outra figura mostrando a comparação entre a equipotência de alguns opioides também. Essas substâncias são substâncias alcalinas. Elas são mais ionizadas em ambiente ácido e menos ionizadas em ambiente mais alcalino. E tem cada um o seu pKa. Lembramos que o pKa é o pH do ambiente em que a substância vai ficar metade ionizada, metade não ionizada. A proporção de substância não ionizada é a parte da substância capaz de atravessar membranas e atingir o órgão-alvo. E assim, as substâncias que têm o pKa menor vão ter uma proporção de substância não ionizada maior e assim uma menor latência. O alfentanil, por exemplo, com o menor pKa aqui representado entre esses opioides, 6,5, vai apresentar uma proporção não ionizada maior em ambiente fisiológico, com um pH de 7,5. O remifentanil, um pouco menos que isso, já que a diferença entre o seu pKa e o pH fisiológico é menor. E os demais apresentam pKas acima de 8. Portanto, em ambiente natural, fisiológico, com pH de 7,5, eles vão apresentar uma maior proporção de droga ionizada do que droga não ionizada e vão apresentar uma latência mais estendida. Também apresenta-se aqui a velocidade de eliminação, mostrando que o alfentanil e principalmente o remifentanil apresentam uma velocidade de eliminação bastante rápida, com uma capacidade de duração de tempo de ação bastante curto, sendo drogas de pouca utilidade na utilização em analgesia controlada pelo paciente,
com exceção de algumas situações em que podemos utilizar o remifentanil, como foi dito anteriormente, situação de dor de curta duração e em algumas situações de analgesia de parto. E na figura seguinte, à direita, é vista a relação de equipotência, onde a morfina é utilizada como uma unidade de comparação e contra ela são comparados os demais opioides. É possível ver a hidromorfona tem uma potência 5 vezes maior, a meperidina é uma potência menor e o fentanil uma potência 100 vezes maior. Assim, a utilização em analgesia deve ser feita de forma a se obter ação analgésica semelhante, fazendo a adaptação de dose segundo a potência dos diversos opioides. Lembramos ainda que o sulfentanil não representado aqui tem uma potência 10 vezes superior à potência do fentanil e assim 1000 vezes maior que a potência da morfina. Alguns conceitos são importantes no entendimento da analgesia adequada ao paciente. Temos um conceito chamado de concentração máxima com dor, representado no gráfico à esquerda, onde a concentração do agente utilizado vai se elevando de maneira a atingir um determinado valor empírico aqui, hipotético, de 0,4, alguma unidade de concentração, onde ainda não foi manifesto nenhuma ação analgésica. O paciente ainda tem a dor que não se modificou, apesar do aumento dessa concentração. A partir desse momento, o aumento da concentração vai produzir uma analgesia progressivamente maior à medida que a concentração ou sérica ou no local de ação se eleva progressivamente. Então, aquele ponto em que atingiu a concentração máxima e ainda não se obteve nenhum grau de analgesia, é chamado concentração máxima com dor. E à medida que essa concentração se eleva, vai atingir uma determinada concentração em que vai acontecer o maior efeito analgésico possível. Esse momento é chamado de concentração mínima eficaz para analgesia. Esse é um conceito importante que deve ser entendido para se entender de uma maneira um pouco melhor o gráfico à direita, que representa os picos e vales de concentração quando da administração intermitente de alguma droga com objetivo qualquer. Então, a administração intermitente, muitas vezes, dependendo da dose, do intervalo entre elas, vai produzir picos de concentração que vão muitas vezes ultrapassar a janela terapêutica. A janela terapêutica é representada pela menor dose capaz de gerar o efeito desejado e a menor dose capaz de começar a gerar efeitos deletérios. Entre essas duas doses, esse intervalo representa a janela em que não se obtém efeito indesejado e se obtém o efeito esperado, a analgesia, no caso, quando a droga estudada é um analgésico. No nosso caso, temos então a representação com os picos e vales, com doses muito espaçadas, onde a concentração muitas vezes atinge valores tão altos que começa a surgir efeito tóxico, portanto, já ultrapassou o limite maior da janela terapêutica. E, devido ao tempo prolongado de readministração da substância, começa a ter redução progressiva da concentração sérica ou no local de ação, e assim os vales de concentração produzindo efeito insuficiente. As doses, quando utilizadas de maneira melhor programadas, com intervalos menores, e principalmente se utilizadas em infusão contínua, vão gerar concentrações mais estáveis, capazes de, se bem programadas e bem planejadas, gerar concentrações que não vão ultrapassar a dose máxima da janela terapêutica e nem a dose mínima. Então, vão gerar resultados mais satisfatórios com menos efeitos colaterais. Como dissemos, a analgesia controlada pelo paciente pressupõe um planejamento de drogas em administração em bolos iniciais
e em bolos requisitados pelo paciente através da ativação de um botão que gera a administração das doses intermitentes que são produzidas toda vez que o paciente sente dor. Porém, essas administrações intermitentes, essas autoadministrações, elas são bloqueadas em períodos de segurança que são chamados períodos de lockout. As doses de bolos vão variar segundo a farmacologia de cada um dos opioides, segundo a sua potência, o seu tempo de latência, assim como o período de lockout, que vai ser mais ou menos estável, entre 5, 6 até 10 minutos, período no qual o paciente, mesmo acionando o botão de autoadministração, não vai conseguir obter a sua dose. Isso para que não haja dose excessiva e não haja surgimento de efeitos colaterais. Nesse diapositivo são demonstrados, segundo alguns autores, algumas sugestões de doses de bolos e o tempo de latência. A dose de infusão contínua, sugerida por alguns autores, é uma questão bastante complexa, bastante sensível, uma vez que ela vai diminuir a segurança do paciente. O paciente ele vai se auto-administrar toda vez que sentir dor. Se ele estiver recebendo a dose de infusão contínua, que vai ser independente da sua vontade, a adição da dose de autoadministração pode gerar uma concentração maior do que a ideal para tratar a dor que ele apresenta. Lembramos que em pacientes que não vêm em utilização de morfina, a possibilidade de surgimento de efeitos colaterais é maior nos pacientes que vêm recebendo a infusão contínua. E em pacientes que apresentam tolerância, seja pela característica de eliminação mais rápida ou pelo uso crônico de opioides para o tratamento da própria patologia ou de outras comorbidades de dor crônica, eles vão apresentar uma tolerância e uma necessidade de doses maiores. Por isso, nesses pacientes, muitas vezes há necessidade de manutenção de uma infusão contínua para já haver uma concentração estável de base para tratamento da dor que ele apresenta. Mas é sempre importante o alerta em relação a essa questão da relação entre eficácia e segurança no paciente que vai receber ou não a dose de infusão contínua que é sugerida aqui nesse diapositivo de acordo com cada uma das drogas opioides que pode ser feita ou utilizada em analgesia controlada pelo paciente. Convidamos os ouvintes a darem uma pausa em alguns dos próximos slides e desse atual para avaliação das doses sugeridas de opioides para analgesia controlada para o paciente. Nesse diapositivo, as doses sugeridas para PCA de morfina venosa em crianças menores ou maiores que 50 quilos e em adultos, e a observação da dose máxima do adulto. Se a estratégia planejada foi para dose máxima de 1 hora, o máximo de 10 miligramas. E se foi programado para dose máxima de 4 horas, o máximo de 30 miligramas. Atenção para o fato de que essas doses sugeridas são doses médias que devem ser avaliadas segundo a resposta de eficácia, ou seja, a resposta analgésica, mas também em relação aos efeitos colaterais que eventualmente surjam. E assim, a avaliação entre eficácia e segurança vai orientar para o aumento ou diminuição da dose utilizada. Nesse diapositivo, há algumas sugestões sobre doses de fentanil em PCA venoso para crianças menores ou maiores que 50 anos e em adulto, lembrando que, diferente da morfina, que na metabolização produz metabólitos ativos, a morfina 3-glicuronídeo, que tem ação neurotóxica, e a morfina 6-glicuronídeo, que tem ação analgésica e sedativa, e, portanto, pela sua eliminação renal, se em pacientes com insuficiência renal,
podem induzir a efeitos colaterais ou perpetuação maior do tempo de ação e, assim, a sedação mais prolongada. Em relação ao fentanil, a sua metabolização não produz metabólitos ativos e, assim, pode ser melhor empregada em pacientes com dificuldade de eliminação renal. A hidromorfona também é uma droga que tem sido utilizada com sucesso em analgesia controlada pelo paciente, é um pouco mais potente que a morfina e também produz metabólitos tóxicos, o H3G, ou hidromorfona 3-glucuronídeo, que também pode ter efeitos neurotóxicos. Portanto, deve ser evitado em pacientes com insuficiência renal devido à eliminação desse subproduto de metabolismo ser por via renal. Mais uma substância sugerida, a oxicodona, tem sido utilizado também em adultos e crianças e as doses sugeridas aí. Outras substâncias que podem ser utilizadas, o sufentanil tem um índice terapêutico superior devido à menor depressão causada em doses analgésicas, tem uma latência pequena, um tempo de ação curto, mas tem boa utilização em alguns pacientes. O tramadol também pode ser utilizado, tem aí as doses sugeridas, 10 miligramas a 20 em bolos iniciais ou bolos de autoadministração, com lockout de 6 a 10 minutos também, podendo ou não usar a infusão contínua. O tramadol tem a grande desvantagem de causar uma incidência maior de náuseas e vômitos. Ele tem uma ação predominantemente sobre receptores kappa, um pouco menos sobre receptores delta e menos ainda sobre receptores Mi. Produz um subproduto de metabolização, o mono-O-desmetil, que é o M1. Ele tem ação analgésica e sedativa, e por isso, em pacientes que têm insuficiência renal, pode causar problema também. O tramadol tem uma grande vantagem, além da sua ação em receptores opioides, também induz a redução da captação de noradrenalina e serotonina, sendo esse um segundo mecanismo de ação do tramadol. Porém, devido a esse fato, deve ser utilizado com cautela ou evitado em pacientes que venham em utilização de antidepressivos tricíclicos ou outras substâncias que tenham a mesma ação de diminuição da recaptação de noradrenalina e serotonina, e também em pacientes em utilização de inibidores da monoaminoxidase. Essa associação pode ser extremamente perigosa, induzindo a síndrome serotoninérgica, que pode ser bastante grave, induzindo a convulsões, estados bastante preocupantes, e assim, então, é importante que se tenha esse cuidado. Conhecer o perfil do paciente ajuda na elaboração da estratégia de analgesia controlada pelo paciente. Pacientes de extrema idade vão ter maior chance de sensibilidade aos efeitos colaterais dos opioides. Os pacientes mais idosos, além dos efeitos colaterais, têm mais sensibilidade também ao efeito analgésico, podendo ter essa dose reduzida. O peso deve ser considerado na população pediátrica para adaptação da dose, mas em pacientes adultos ele não costuma interferir na estratégia de analgesia. Apenas pacientes obesos que apresentem comorbidades, principalmente relacionadas à apneia obstrutiva do sono, devem ter o manuseio mais cuidadoso da estratégia. O sexo é importante, uma vez que pacientes do sexo feminino costumam necessitar de doses menores de opioides, enquanto pacientes do sexo masculino têm uma necessidade maior. Portanto, são fatores que vão ser considerados na elaboração da estratégia, porém, a adaptação da dose vai ser feita continuamente de acordo com o surgimento de resposta boa ou não, tanto a analgesia quanto a efeitos colaterais. A intolerância é uma questão bastante importante. Alguns pacientes apresentam maior incidência de náuseas, vômitos, retenção urinária, prurido e sedação, entre outras, e assim deve servir de embasamento para a redução da dose e ou da frequência de autoadministração para a redução desses efeitos colaterais.
Por outro lado, a tolerância que pode surgir, principalmente em pacientes que já vêm utilização de opioides, aqueles pacientes, por exemplo, com dor crônica, seja relacionada à patologia atual ou a outras comorbidades, dor crônica de outra fonte, esses pacientes vão apresentar menor resposta ao opioide e, assim, a necessidade de aumento da dose. Esse aumento da dose pode ser evitado em algumas situações com a associação de agentes adjuntos, como a ketamina, lidocaína em infusão, anti-inflamatórios não hormonais, analgésicos, como dipirona e paracetamol, sulfato de magnésio, entre outros. A analgesia pode ser ainda facilitada com a associação de técnicas regionais, que são muito bem-vindas para a redução do requerimento de opioides. Fatores psicológicos também podem induzir a alteração ou a dificuldade do manuseio da analgesia. Pacientes muitas vezes têm medo do método ou não acreditam nele e acabam não acionando adequadamente o botão de ativação de autoadministração e não atingindo a analgesia esperada. Por outro lado, alguns pacientes têm medo da dor muito mais do que outros e acabam acionando com maior frequência e às vezes ainda antes de surgimento da dor, podendo aumentar a prevalência, o surgimento de efeitos colaterais. É sempre importante lembrar de ter atenção em relação à segurança, e essa segurança ela pode ser diminuída em algumas situações, como por exemplo na manutenção da infusão contínua, que quando possível deve ser evitada. Pacientes de primeiro uso de opioide, por exemplo, aumentam a incidência de efeitos colaterais quando da associação de infusão contínua de base. Porém, em pacientes com tolerância, muitas vezes essa infusão de base é necessária, por outro lado, a incidência de efeitos colaterais acaba diminuindo naqueles pacientes que vêm à utilização crônica. A quebra de alguns paradigmas, como, por exemplo, o chamado feedback de segurança, que é aquela situação em que o paciente tem dor, aciona o dispositivo de autoadministração, a dor passa e ele não aciona de novo. Se esse acionamento é feito por terceiros, pelo acompanhante, pelos pais do paciente ou outros, esse feedback de segurança acaba sendo quebrado e aumenta o risco de efeitos colaterais, uma vez que a ativação é feita por terceiros que não estão diretamente relacionados à sintomatologia, e assim o risco de efeitos colaterais acaba aumentando, e essa utilização de terceiros para ativação da administração do analgésico é uma conduta que não deve ser aconselhada, deve ser proscrita por conta do risco aumentado de apresentar efeitos colaterais, depressão respiratória, entre outros, como foi comentado anteriormente. Como dissemos, a técnica de analgesia controlada pelo paciente por via intravascular foi iniciada na década de 1970 e a partir da década de 1980 ela foi adaptada para administração por via peridural. A via peridural se mostrou superior tanto quando comparada com a técnica peridural intermitente ou contínua, sem a estratégia controlada pelo paciente, mas também se mostrou superior quando comparada à técnica de analgesia controlada pelo paciente por via intravascular. A superioridade se mostrou em relação à analgesia, menor consumo de opioides e menos efeitos colaterais. Mas o principal benefício, aquele que gera menos controvérsia, é em relação à analgesia dinâmica, ou seja, uma melhor analgesia na movimentação do paciente, que permite que ele mobilize secreções pulmonares, que ele deambule com mais tranquilidade e assim diminua tanto fenômenos infecciosos quanto tromboembólicos. A utilização de anestésicos locais isoladamente é possível, porém aumenta a incidência de hipotensão e de bloqueio motor, muitas vezes gerando uma analgesia inadequada. A utilização, por sua vez, do opioide isoladamente gera aumento da incidência de complicações relacionadas a prurido, retenção urinária, náuseas e vômitos,
E a associação entre ambos mostra que, com a redução da dose de ambos, devido ao sinergismo que eles apresentam, ocorre uma menor incidência dos efeitos colaterais causados por cada um e melhora a analgesia dinâmica. Em relação à localização do catéter, a utilização do PCA peridural tem uma indicação superior para cirurgias abdominais e torácicas, e a utilização do catéter com a manutenção de sua ponta a nível torácico leva a uma melhor analgesia e melhor controle hemodinâmico desse paciente. Ocorre também a decisão do melhor momento de administração quando a utilização é feita antes do início da cirurgia, no momento da indução da anestesia ou após o término da cirurgia. E mostrou-se que não há diferença no desfecho relacionado à analgesia pós-operatória. A diferença também entre modos de utilização, se vai ser utilizado em infusão contínua, em bolos, ou na mistura entre os dois, na associação de uma infusão contínua com a associação de bolos, conforme o requisitado, houve demonstração de que a associação das duas formas se mostrou bastante superior, ou seja, enquanto na analgesia controlada pelo paciente por via intravenosa, evita-se, na maioria das vezes, a manutenção da infusão de base. Aqui na técnica peridural, a infusão contínua associada às autoadministrações em momentos de dor se mostrou superior. A utilização de adjuvantes, tanto associados na administração da peridural, quanto em associação com a administração venosa, mostrou redução do consumo de analgésicos e anestésicos por via peridural. A utilização de ketamina, de clonidina, de sulfato de magnésio e outros mostrou bastante interesse, bastante melhora no desfecho em relação à analgesia. A ketamina pode ser utilizada tanto em administração venosa quanto em administração peridural, e a sua ação nos receptores NMDA costuma reduzir a incidência de dor pós-operatória, cronificação da dor. O uso de adrenalina como vasoconstritor, reduzindo a velocidade de absorção do anestésico local e atuando nos receptores alfa-2 pré-sinápticos, melhora a analgesia, o tempo da analgesia, e assim é uma escolha favorável à utilização do PCA peridural. A utilização de clonidina melhora a eficácia do procedimento, porém leva a uma incidência muito maior de hipotensão arterial, sendo uma substância a ser avaliada segundo o contexto, segundo o quadro clínico que se observa. Essa é uma revisão já antiga que mostra a comparação de técnicas de analgesia controlada pelo paciente, tanto por via intravenosa quanto por via peridural, mostrando em alguns estudos que não há diferença significativa entre ambas as técnicas, ambas as vias, mas alguns estudos mostram a superioridade da estratégia por via peridural. No mesmo estudo, ele fez um levantamento sobre os estudos que compararam a peridural em analgesia controlada pelo paciente, usando ou o anestésico local isoladamente ou a associação dele com o opioide, e, embora aqui esteja apenas parte da tabela mostrando os artigos que ele incluiu nessa revisão, mas é possível ver que, pelo menos, a maioria dos estudos mostraram a superioridade da combinação em relação à comparação com a utilização apenas de anestésico local, e essa superioridade, em geral, se manifesta principalmente na forma de analgesia dinâmica. Embora não exista uma fórmula mágica única, aceita universalmente e empregável em todos os pacientes para a utilização de esquema de estratégia de analgesia controlada pelo paciente por via peridural,
Uma média de estratégia que se encontra na maioria dos estudos é representada por uma infusão que é variável segundo as características do paciente, de 4 a 10 ml por hora, preferencialmente com punção a nível torácico, ou pelo menos com a ponta do catéter a nível torácico, e atenção para a utilização de fluxos menores em pacientes idosos e em punções e colocação da ponta do catéter a nível mais elevado. Portanto, quanto mais alta a punção e quanto mais idoso o paciente, provavelmente vai ser melhor a resposta com doses ou com fluxos menores da solução utilizada na analgesia controlada pelo paciente por via peridural. O bolos utilizado em geral de 2 a 4 ml, com lockout de 10 a 20 minutos, utilizando a bupivacaína ou levobupivacaína em concentrações que vão variar desde 0,05% até 1,25%, e isso vai ser escolhido de acordo com características individuais do paciente, pacientes mais rígidos recebendo ou aceitando fisiologicamente doses maiores, e pacientes mais debilitados ou mais idosos ou com mais sensibilidade ao analgésico recebendo doses inferiores. Aqueles que apresentam uma tolerância maior, então é possível que haja necessidade de doses maiores. Lembrar que, devido ao consumo de tampões que transformam o anestésico farmacologicamente produzido de forma polar, para que eles se mantenham hidrossolúveis no frasco, nas ampolas, eles precisam, após a administração, ser transformados por tampões fisiológicos em substâncias mais apolares, mais lipofílicas, para que possam então ser mais facilmente transportadas através das membranas. O consumo desses tampões pode levar a maior dificuldade de maneira progressiva para a absorção desses anestésicos locais, e com o tempo, então, pode ser que haja necessidade de aumento progressivo da concentração do anestésico local em situações em que há tratamento de dor crônica, dor mais prolongada, infusão por tempo mais prolongado. Em geral, a dose desses anestésicos deve ser entre 8 a 12 miligramas por hora. Isso aí vai ser, então, necessário fazer conversões de concentrações para que atinjam, segundo o fluxo administrado ao paciente, essas doses médias administradas a eles. E isso vai ser dependente tanto, como já foi dito anteriormente, da eficácia apresentada, quanto da intolerância aos efeitos colaterais que possam surgir. E, quando utilizar a ropivacaína, a dose pode ser um pouco maior, a concentração pode ser variável de 0,1 a 0,2%. Os opioides mais utilizados aqui também são a morfina ou o fentanil, sendo o fentanil mantido numa concentração de 2 a 4 microgramas por ml da solução de anestésico local que vai ser administrada, e no caso da morfina, se ela for a escolhida, a manutenção de concentração de 50 microgramas por ml. Essa é a estratégia média sugerida, e que obviamente deve ser individualizada segundo o que se apresenta de paciente em termos de idade, de estado hemodinâmico, de labilidade fisiológica, e após o início da administração, a resposta, tanto em termos de analgesia quanto em termos de efeitos colaterais, vai servir para orientar o aumento ou diminuição da velocidade de infusão dessa solução. Terminamos então o vídeo sobre analgesia controlada pelo paciente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like, compartilhem, e muito obrigado pela companhia. Grande abraço.